Pai do Senhor, queridos, para todos, que Deus os abençoe abundantemente. Queria ler aqui com vocês o que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que está escrito assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Somente até aqui. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: por que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado? Veja, a gente diz assim: Deus permite a tentação para saber o que está dentro do nosso coração, para saber se Ele pode confiar na gente, mas tudo isso, queridos, isso é tudo lorota. Nesse caso aqui, especificamente, não se aplica a Jesus de maneira nenhuma. Claro que o Pai, sendo onisciente, sabia o que estava exatamente no coração de Jesus. Não precisava provar Jesus nesse quesito. A verdadeira função de isso estar registrado aqui é uma só: é Jesus nos ensinar como podemos vencer as tentações. Esse é o objetivo desse texto. É que eu e você venhamos a nos apropriar dos ensinamentos que Jesus passou aqui e nós possamos, sim, vencer as tentações. Porque Jesus mostra que isso é perfeitamente possível para nós. Vale lembrar que Jesus não venceu essas tentações como Deus, sendo Deus. Jesus vence essas tentações sendo homem, em sua natureza divina. Como você sabe, é simples. Veja que o diabo, ele quer que Jesus, aqui nas tentações, ele quer que Jesus use sim o seu poder de Deus. Mas Jesus, em todas elas, recusa a proposta do diabo. Então Jesus vence tudo aqui como um ser humano. Essa é a lição que a gente tem que aprender. Que Jesus venceu como homem. E nós, na nossa humanidade, nós também podemos vencer as tentações do maligno. Amém? O que Jesus tinha tanto para vencer essas tentações que nós não temos? Jesus usou praticamente o poder da palavra de Deus e a ajuda do Espírito Santo. Coisas que estão ao nosso dispor hoje. Quando nós cremos verdadeiramente, a palavra de Deus ela diz que nós
fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós temos o Espírito Santo. Todos nós que passamos pela experiência da conversão, do novo nascimento, então nós possuímos o Espírito Santo. E todos nós que cremos também possuímos a sua santa palavra. Ou seja, nós temos os mesmos elementos que permitiram a Jesus sair vencedor desse embate, sair vencedor nas tentações. Então, se Jesus conseguiu, ele conquistou o poder de nos fazer conseguir também. Isso que a gente tem que entender a princípio. Nunca pense que a tentação ela vai vencer você. Nunca pense que você não pode vencer as tentações. Não supervalorize as tentações, porque maior é o que está em nós, o Espírito e a palavra, do que o que está no mundo, o diabo e as suas tentações. O primeiro ataque que a gente tem que discernir que foi feito aqui foi um ataque contra a identidade de Jesus enquanto Filho de Deus. E todo crente ele tem que perceber isso. Sempre o tentador irá procurar nos atacar na nossa identidade de filhos de Deus. O tentador vai usar as suas setas malignas no sentido de semear a dúvida. Semear a dúvida de forma que a gente seja levado a pensar o seguinte: eu acho que eu não sou filho de Deus. Porque se eu fosse filho de Deus, Deus não permitiria que eu estivesse passando por situações similares a essa que eu estou passando no momento. Se eu fosse realmente filho de Deus, qual é o pai que permitiria que um filho seu passasse pelo que eu estou passando agora, nesse momento? Jesus estava faminto ali, com fome naquele deserto, e Satanás chegou e lança a proposta: olha, se você é filho de Deus realmente, para que você precisa estar passando fome? Para que você precisa estar passando essa necessidade, Jesus? É simples, é só você transformar essas pedras em pães e saciar a sua fome. O tentador, querido, a gente precisa entender, ele vai chegar no momento da nossa necessidade. Não é à toa que ele chegou no momento da necessidade de Jesus. Mas não é só a necessidade física, a necessidade da fome. Não é só a necessidade financeira que pode fazer a gente balançar na dúvida. Há vários tipos de necessidade que nós temos. E nessas necessidades nós, sim, poderemos ser atacados. Você está solitário, você foi traído, você tem a necessidade financeira, como eu falei, você está com uma enfermidade. Todos esses são momentos de necessidade. Todos esses são momentos em que a nossa fé ela é provada. E são nesses momentos, repito, em que o tentador irá, sim, nos atacar usando a sua principal arma, que é tão somente a dúvida. Então, todos nós, eu creio que já passamos por isso, de passarmos por situações difíceis e a gente alimentar esse pensamento. Eu já pensei muito isso, principalmente no começo da minha jornada na fé. Eu pensava assim: olha, eu acho que eu não me converti direito.
Eu acho que esse meu novo nascimento não foi um novo nascimento de fato e de verdade. Talvez eu esteja iludido comigo mesmo, porque não é possível eu estar passando pelas coisas pelas quais eu estou passando, sendo que eu sou um filho de Deus. Deus não permitiria que um filho seu passasse por isso. Eu pensei isso, você pensa, todo mundo em algum momento pensou ou vai pensar nisso. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Jesus passou pelo mesmo tipo de provação e venceu. Jesus disse: eu venci o mundo e vocês vão vencer da mesma maneira. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém, queridos? Nunca esqueça disso. A fé é o antídoto para a dúvida. A fé que é o firme fundamento. Nós nunca poderemos agradar a Deus se não tivermos fé. Fé na sua pessoa, fé na sua palavra e fé nas suas promessas. Então, não deixe a dúvida se alojar no seu pensamento. Mas como ter fé? A própria Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve que Jesus passou por um deserto, por dificuldades, por necessidades, e ele venceu na sua força, no seu poder humano somente, não na sua divindade, e que ele passou essa lição para nós e passou esse poder através do Espírito Santo, você tem a certeza, em nome de Jesus, que você vai vencer também, por mais difíceis que sejam as circunstâncias pelas quais você está passando agora. Mais uma coisa que a gente precisa entender, queridos, nesses ataques de Satanás a Jesus, é que a própria palavra de Deus foi envolvida nesses ataques. Guarde uma frase dentro do seu coração que diz assim, ó: texto sem o contexto é um pretexto, uma desculpa para a heresia. Vou repetir. Texto sem o contexto é um pretexto para a heresia. O que é que o diabo vai fazer agora? Como Jesus disse, olha, Satanás, nem só de pão, o pão físico, viverá o homem, mas o homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo pensou, então você quer batalhar nesse nível da palavra de Deus? Não tem problema nenhum. Eu vou lançar a palavra de Deus agora para convencer você do contrário. Eu vou usar a própria palavra de Deus como cilada, como armadilha para fazer você tropeçar. Queridos, então tome muito cuidado com versículos soltos que não têm respaldo no restante das Escrituras. Isso pode ser uma armadilha fatal. Vou te dar um exemplo aqui. Lá na China, isso não é baseado em fatos reais, isso foi fato real. Lá na China, 2 novos convertidos, o que eles fizeram? Naquela empolgação, naquele primeiro amor, tinha um rio muito grande lá, e era um grupo de jovens, e esses 2 jovens tiveram uma ideia maluca. Qual foi a ideia maluca? Eles falaram, olha, a Bíblia mostra que Jesus mandou Pedro andar por sobre as águas. Então nós temos essa mesma fé, e nós vamos andar sobre as águas. E realmente eles foram andar sobre as águas. Embora algumas pessoas dissessem, não, irmão, não é assim que funciona.
mas eles pegaram esse texto, tiraram do contexto e aconteceu o óbvio. Simplesmente eles morreram afogados. Nunca tire o texto do contexto. Nunca pegue um texto que aquela coisa só apareceu ali, não apareceu em outros textos, e coloque isso em prática. Isso nunca vai dar certo. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou: olha, pastor, eu vou parar de tomar meus remédios. Eu sou uma pessoa enferma. Eu falei: mas por quê? Ela disse: porque eu li Isaías 53, que diz que Jesus já levou todas as nossas enfermidades. Eu falei: não faça isso. Continue a tomar os seus remédios, senão você vai morrer. Pastor, você não tem fé? Eu falei: tem. Eu tenho fé. A questão aqui não é ter fé. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu peguei o mesmo texto, eu falei: irmã, preste atenção. No mesmo texto aqui, Isaías 53, que fala que Jesus já levou as nossas enfermidades, o texto também diz que ele levou sobre si as nossas transgressões também. Pensando assim, a senhora peca? Ela falou: eu peco. Eu falei: eu também peco. Então, não é a Bíblia que é o problema, não é a palavra que é o problema. O problema é a sua interpretação que está errada das Sagradas Escrituras. Então, querido, é isso que o diabo faz. Tira textos dos seus contextos e faz as pessoas fazerem verdadeiras loucuras por aí. Tem gente que pega, por exemplo, a Bíblia: eu quero saber o que Deus vai falar comigo. Ele fecha os olhos e abre lá num versículo aleatoriamente. Às vezes dá certo, queridos, mas isso é uma loteria. Eu não faço isso, nunca fiz isso. Gosto de ler o capítulo tal, o livro tal. Você conhece a história, diz que o cara já tinha tendência suicida, já queria se matar. Ele falou: olha, eu vou abrir a Bíblia para ver o que Deus vai falar comigo. Abriu bem na parte de Judas. Jesus dizendo: ó, aquilo que você tem que fazer, faça logo. É uma piada, é uma brincadeira, mas tem um respaldo que é muito sério. De você estar procurando coisas que absolutamente não faz sentido. Uma vez eu vi um gaiato dizendo assim: olha, a Bíblia diz assim que a mulher é a glória do homem. Daí depois ele dizendo, eu li um versículo que diz assim, que a gente deve viver de glória em glória. Então, se glória é a mulher, a gente tem que viver de mulher em mulher. Esse tipo de coisa não vai dar certo. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Ele nos ensinará a interpretar sabiamente as Sagradas Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Veja, queridos, outra coisa que acontece nessa tentação de Jesus aqui no deserto é que Jesus disse, daí o diabo leva Jesus até o alto, o pináculo do templo e diz, olha, se você se lançar daqui, está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para você não tropeçar o seu pé em pedra, ou seja, você vai se jogar aqui de cima, Jesus, e não vai acontecer nada com você. Os anjos de Deus vão amparar você. Jesus disse, olha, não tentarás, pois, ao Senhor teu Deus. Cuidado, querido, para você não se encontrar numa situação de estar tentando a Deus. Eu falo isso porque isso acontece muito nas igrejas evangélicas. Há muitos pastores que caem nesse tipo de pecado. Por quê? Porque eles ficam fazendo provas, testes com Deus.
como se Deus tivesse necessidade disso. O diabo tentou Jesus nesse sentido. Olha, Jesus, mostra que você é o cara. Mostra que realmente Deus é com você. Você já deve ter ouvido, eu já ouvi muito em igreja, por exemplo, acontece a seguinte situação. Uma pessoa cai manifestada com um espírito maligno e às vezes o pastor diz assim, olha, se eu sou homem de Deus de verdade, eu vou dar um sopro agora e esse demônio vai cair, essa pessoa endemoniada. E a pessoa dá o sopro e a outra pessoa cai do outro lado. E a igreja vai ao delírio. Pecado. A pessoa está simplesmente tentando a Deus. Isso não é de Deus, queridos. E tem variantes aí. Uma vez eu vi, a pessoa pegava uma Bíblia como se fosse um revólver, ficava atirando nos endemoniados, pô, 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 e as pessoas caindo, como se estivessem sendo atingidas por essa suposta arma espiritual. Outro dia uma pessoa compartilhou no Facebook, um homem dizendo, olha, eu tenho uma flecha espiritual, um arco e flecha, e agora eu vou derrubar esse demônio. E a pessoa fazia aquela encenação que está puxando a flecha, entesando o arco. E quando soltava a pessoa, bum, caía no chão. Tudo isso, querido, a pessoa está simplesmente fazendo aquilo que o diabo propôs para ela. Ou seja, ela quer aparecer. Isso daqui, agora imagina você, o impacto que não causaria se Jesus realmente subisse até o alto do templo e saltasse lá de cima. De preferência, o dia tivesse lotado de gente ali naquele lugar. Muita gente, nós pensamos assim, puxa, esse seria um testemunho maravilhoso do poder de Deus. Pastor, muita gente ia se converter vendo o poder de Deus. Não! Se fosse assim, Deus faria isso todo dia, você não acha? Se fosse assim, Deus curaria milhões de pessoas todo dia para convencer os outros a se converterem. Não, queridos, não é assim. Deus não precisa desse espetáculo, desse show da fé que acontece em muitas igrejas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. E para as pessoas crerem, acredite, não precisa de milagre. Tem gente que recebeu milagres na vida e hoje é um desviado. É um apóstata, uma pessoa que abandonou a fé completamente. E tem gente que nunca recebeu milagre. Milagre que eu digo, esses milagres mais espalhafatosos, porque o novo nascimento é o maior milagre que eu conheço. Então, tem gente que nunca recebeu grandes milagres, mas está na fé. Está na fé. Persevera, mesmo no sofrimento, mesmo debaixo de provações, persevera, porque a sua fé está depositada no Filho de Deus, no Filho do Altíssimo. E essa pessoa verdadeiramente tem salvação eterna. Essa pessoa verdadeiramente está firmada na rocha eterna. Ela não está firmada em coisas que Deus possa fazer ou deixe de fazer. Por que eu falei que tem gente que recebeu um milagre e hoje não está? Porque ele estava firmado naquilo que Deus poderia dar para ele. Se Deus não tem nada para dar, então simplesmente eu não tenho nada a ver com Deus. Essas pessoas querem que Deus seja o mordomo delas, o servo delas.
quando na verdade Ele é o Senhor de toda a terra. Como vencer as tentações, então? Nós temos que vencer as tentações, queridos. Mas essa é a dúvida de muita gente. Como? Pastor, as tentações vêm, eu não tenho força, eu não tenho sabedoria para vencê-las. Você tem que usar a sua fé e a sua inteligência também. A primeira coisa que você tem que saber para vencer uma tentação, sabe o que é? Veja bem, a palavra de Deus ela afirma que junto com a tentação vem o escape. Então a tentação ela nunca vem sozinha. Junto com a tentação vem uma porta de saída. Primeira coisa que você tem que saber. Senão você vai pensar, puxa, a tentação vem e ela vem de uma forma avassaladora, não tem como eu escapar dela. Mentira! Deus é fiel. Deus nunca vai permitir, está escrito, que uma pessoa seja tentada além das suas forças. Porque juntamente com a tentação que virá da parte do inimigo, virá o escape de Deus. Não que a tentação vem de Deus, Deus é puro e santo. A tentação vem do tentador, do diabo, do inimigo. O que vem de Deus é essa porta para a pessoa escapar. Ela vem de Deus. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, o rei Davi caiu em pecado de adultério com Batseba. Ele tinha a opção de sair? Tinha a opção de sair. Veja que ele vê Batseba tomando banho e o que é que Davi faz? Davi manda chamar um homem para perguntar sobre aquela mulher. E ele pergunta, quem é essa mulher tão bonita? E o homem diz assim, é Batseba, o nome dela é Batseba, esposa de Urias. Veja que ele não diz filha de fulano de tal, de cicrano, não. Ele é enfático, esposa do capitão Urias. Aqui, queridos, é a porta que Deus providenciou para Davi. O fato dele saber assim, de cara, que a mulher era casada, que era a esposa de Urias, é a porta que Deus colocou para ele abrir e fugir, sair correndo dali. Mas simplesmente ele não quis usar essa porta. Veio a tentação sexual? Veio. Virá para todo mundo. Mas virá a porta para escapar também. Agora, Deus não vai enxotar você por essa porta, não. É você que tem que abrir essa porta e sair daquela situação de tentação. Amém? É a primeira coisa que você tem que entender. Sempre há um escape. Em nome do Senhor Jesus. Nunca esqueça disso. Outra coisa que a gente precisa entender desesperadamente. Não resista às tentações. Ué, mas a Bíblia não manda? Não, a Bíblia não manda ninguém resistir às tentações. E a Bíblia manda a gente então cair nas tentações, pastor? Não. A Bíblia manda a gente fugir das tentações. Paulo, aconselhando a Timóteo, disse o quê? Timóteo, foge das tentações, foge dos desejos da tua mocidade. Paulo não disse assim, olha Timóteo, enfrenta as tentações de peito aberto. Você é forte, você vai conseguir. Não. Paulo mandou simplesmente fugir. Se a pessoa não aprender a fugir, ela sempre vai cair nas tentações. Tem que fugir, tem que ser radical.
Eu me lembro quando eu estava na faculdade, vou só contar esse caso rapidinho para vocês. A gente estava lá, daí um final de semana chegou o pessoal e falou: olha, Francisco, nós vamos, esse final de semana, vamos sair na sexta, de tardezinha, e vamos ficar o final de semana na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Falei: puxa, que legal, sempre quis conhecer Ouro Preto, uma cidade histórica muito bonita. Ah, eu vou também. Beleza. Daí depois chegaram com a lista das pessoas que iam. E eu percebi que só tinha casais ali. Inclusive eu arrumaram um casal para mim, né? Um par para mim, que era uma moça da outra sala, que eu sabia que gostava de mim. O nome dela era Jaqueline Simões. E eu olhei aquela listinha, o único crente dali era eu, né? Então os namorados lá iam dormir juntos. Sabe que o povo não está nem aí para essas coisas. Quando eu vi Francisco e Jaqueline, eu falei: mas espera aí, eu vou dormir aonde lá? Porque eu estou vendo os casais aqui. Falou: não, daí você dorme com a Jaqueline, óbvio, né, Francisco? Eu falei: puxa, porra, eu não posso ir. Falou: não, macho, mas não é obrigado você fazer nada com ela no quarto, não. Vocês só vão dormir dentro do quarto. Eu falei: muito bonito isso. Imagine a cena, queridos. Quer dizer que eu vou ficar com uma moça muito bonita, dormindo na mesma cama, no mesmo quarto. Daí a mulher está lá e eu vou estar orando, é isso? Pelo amor de Deus, só se a pessoa for muito ingênua para cair numa armadilha dessa. Mas Francisco, você vai atrapalhar a nossa viagem. Eu falei: eu não posso fazer nada. Se vocês arrumarem o quarto solteiro para mim, eu já estou lá. Agora, para ir, eu não vou. E realmente eu não fui, não. Ah, mas ela ficou chateada. O que eu posso fazer? Não vim para salvar o mundo, não. Temos, queridos, que aprender a fugir. A gente tem que aprender com José lá no Egito. A mulher de Potifar chegou para José e não foi uma cantadazinha assim, não. A mulher literalmente quis agarrar José. Tanto é que José foge e a roupa dele literalmente foi arrancada por aquela mulher lá. O que José fez? Fugiu. O problema é que a nossa vaidade pessoal, o nosso desejo de reconhecimento nos atrapalha. Então, às vezes a pessoa chega: olha, fulano, mas você é muito bonita, e você, todo mundo é carente desse reconhecimento. Você, consciente ou inconscientemente, você vai dizendo: fala mais, fala mais. E a pessoa não foge, muito pelo contrário, ela vai dando corda. E chega um momento que realmente não tem como fugir mais. Por quê? Porque ela fez aquilo que a Bíblia não aconselha. Ela resistiu às tentações, ela está resistindo. Ela está ouvindo, mas está resistindo. Quando, na verdade, a atitude correta deveria ter sido o quê? Ter simplesmente fugido. Ha, he, hi, ho, rua. Veja, Jesus disse assim: olha que situação extrema. Olha que radicalismo da parte de Jesus. Jesus disse assim: olha, se o teu olho te faz pecar, arranca, joga fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Veja que coisa radical. O olho, a mão, tem coisa mais útil do que esses membros? Tem um preço que se possa colocar nesses membros? Não. É uma coisa que não tem preço. Mas em se tratando de pecado, não que Jesus, que nós devamos interpretar isso literalmente. Claro que não.
Mas o fato de Jesus dizer, olha, esse pecado é um olho seu, quer dizer que ele se tornou, pelo menos para você, uma coisa essencial, uma coisa útil demais para você, uma coisa prazerosa demais para você. Mas Jesus disse, olha, é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só do que entrar com os dois lá no inferno. É melhor você entrar no reino de Deus com uma mão só do que com as duas você ir para o inferno, onde o fogo nunca apaga e o verme nunca morre. Jesus então está mandando a gente ser simplesmente radical nesse sentido. Aqui não é nem uma questão de fugir, agora é uma questão de arrancar. E se vai amputar, se vai arrancar, é porque vai doer. Vai doer em mim deixar certas coisas, mas eu tenho que deixar. Esse é o Evangelho. Mas e se eu ficar sem essa coisa? A gente tem que aprender a confiar em Deus. Olha, isso vai me custar, eu vou abandonar, mas o Senhor será o meu consolo. E o Senhor tem coisa reservada para mim que é muito melhor. Eu tenho que crer nisso. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Porque, sendo filhos de Deus, Deus tem coisas boas ao nosso respeito. Se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não tem coisas boas para dar para a gente. Então é nessa fé que a gente vai caminhando, crendo nas promessas de Deus, como diz lá em Hebreus 11, saudando-as. Saudando, olha, estou chegando perto, estou muito próximo, estou mais perto do que longe, e Deus é fiel, e Deus vai me entregar, e Deus tem o melhor reservado para a minha vida, embora eu não compreenda hoje, mas Ele é Deus, Deus é amor, e Ele é meu Pai, e Ele quer o melhor para mim. Por fim, queridos, para vencermos as tentações, nós temos que ter a palavra de Deus em nossos corações. O salmista disse, guardo no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Guardo no coração, está dentro de mim. Não é uma coisa que é exterior a mim. Mora no meu interior, faz parte de mim. Eu gosto muito dos textos. No Antigo Testamento tem, lá no Apocalipse, tem em João também, e eles comem livros. João come um livrinho. Esse livrinho naturalmente representa a palavra de Deus. E que metáfora, que comparação mais perfeita. O fato de você comer alguma coisa, você traz essa coisa para dentro de você e aquela coisa passa a fazer parte da sua constituição. Então, se você come arroz, feijão, carne, as proteínas, as vitaminas desses alimentos, eles passam a fazer parte de você. Passam a fazer parte do seu corpo. O fato deles comerem a palavra de Deus, diz que a palavra de Deus passou a fazer parte deles. Como é isso espiritualmente? É simples, então vem uma tentação, aquilo que está dentro de mim, a palavra de Deus, ela me alerta. Então, vem qualquer tipo de tentação, a palavra que está dentro de mim, o Espírito Santo
traz essa palavra à minha mente. Olha, fulano, está escrito isso, não vá por esse caminho. Não tome essa decisão, porque está escrito que isso é errado. Isso é a palavra fazer parte de nós, queridos. Nós temos que, Jesus falou, orar, vigiar e orar. Mas se a gente não tiver a palavra de Deus no nosso interior, nós vamos ser pessoas vazias, secas, cheias de coisas que não são de Deus. Por exemplo, eu não sou contra assistir filme, eu gosto de filme, eu gosto de seriado. Eu não sou contra. Agora, eu tenho que meditar na palavra de Deus também. Ela tem que ter a supremacia. Para eu tomar decisões, eu não posso basear em filmes que eu assisto. Eu tenho que tomar decisões baseadas na palavra de Deus que está guardada no meu coração. Isso está, por exemplo, então uma pessoa que vive pelo que assiste na novela, no filme, no seriado, é uma pessoa, vamos colocar assim, que comeu o seriado, que comeu aquele filme, que comeu aquele livro de literatura e aquilo agora faz parte dela. E por fazer parte dela, está na mente dela, está nos pensamentos dela. E passa de uma forma ou de outra a direcionar a vida daquela pessoa. Isso é muito sério. A história aí conta casos inúmeros de gente que cometeu verdadeiros crimes baseados em filmes e em livros que leu. Por exemplo, o sujeito que matou John Lennon, não sei se você sabe, ele leu um romance chamado O Apanhador no Campo de Centeio. Eu li quando eu tinha uns 20 anos de idade. Claro, não matei ninguém, porque eu li o livro, graças a Deus. Mas ele diz que ele queria fazer como protagonista daquela história. Por isso que ele matou John Lennon. Isso é mais comum do que as pessoas imaginam. Tem mulher por aí, por exemplo, vai trair o marido porque ela assiste a novela. Uma coisa eu estava comentando com a Solange esses dias, a gente assistindo um seriado, e daqui a pouco começou uma cena de dois homens se beijando. Eu falei, olha Solange, eu não vou entrar na polêmica, mas sabe o que eu estou percebendo nesses seriados? É que eles querem literalmente forçar as pessoas a quererem ter essas experiências. Porque os dois personagens lá no filme eram héteros. O seriado todo eles eram héteros. Mas de repente, um vai cair, o outro ampara, o outro, dá um beijo na boca, os dois homens. Como que dizendo, olha, vocês podem fazer isso também. Vocês podem descobrir esse lado que está dentro de vocês. E muita gente que vai assistir vai dizer isso, pensando bem, vendo por esse lado. Por isso que eu não dou certo com as mulheres, porque vai ver que o meu negócio é a homossexualidade. Repito, não estou entrando no mérito. Eu estou falando da influência. Então, se a gente medita na palavra de Deus, se a gente pensa nisso, se a gente dedica tempo a isso, as nossas decisões estarão pautadas na palavra de Deus. E isso, queridos, vai nos trazer paz. Isso vai nos trazer verdadeira salvação. Isso vai trazer contentamento e paz no coração. Isso verdadeiramente vai fazer com que sejamos sábios e prudentes. Como Davi diz, Senhor, como eu amo a Tua palavra.
ela é a minha meditação durante todo o meu dia. Vou pastorear as ovelhas, eu medito nessa palavra. Ele disse, antes de eu dormir, eu estou meditando nessa palavra. Assim que eu acordo, eu estou meditando nessa palavra. Essa palavra permeia a minha vida em todas as áreas. Grande paz tem os que observam a tua palavra. Grande paz tem os que guardam os teus mandamentos. É assim que a gente vai vencer as tentações. Amém, queridos? Vamos orar. Pai, obrigado pela revelação da tua palavra. Porque a tua palavra, Senhor, ela é maravilhosa. E ela traz entendimento, traz conhecimento e traz uma paz para nós entendermos que estamos no teu caminho enquanto estamos na tua palavra. Ela nos traz consolo e alívio ao nosso coração. Ela traz a fé e lança fora a dúvida, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso nós amamos a tua palavra, nós te amamos, ó Senhor, porque o Senhor é a própria palavra. Tu és o Verbo que se fez carne, e através do teu Espírito vieste habitar em nosso interior. A palavra de Deus habite ricamente em vós, para que nós tenhamos uma alegria que exceda a todo entendimento, uma paz que exceda a todo entendimento, e a esperança e certeza da tua grande salvação. Abençoe, Pai, todas as pessoas que ouviram essa mensagem, todas as pessoas que sejam verdadeiramente convencidas pelo Espírito de Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.